Fala pessoal, tudo jóia? Professor Rafael, mais uma vez, hoje para nossa aula de máquinas térmicas e motores do curso técnico em mecânica, aqui do Instituto Federal de São Paulo, campus Itapetininga. Como sempre, todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos ter uma aula um pouquinho diferente da que a gente tem normalmente. Hoje eu escolhi, nós vamos ter uma aula a respeito dos motores a ciclo diesel, e eu escolhi alguns vídeos, vídeos que estão na internet, bem explicativos a respeito desse tema, né? Fiz uma coletânea e montei aqui uma apresentação, montei um vídeo, um recorte desses vídeos com aquilo que eu gostaria de chamar a atenção para vocês. Bom, então na ideia, como eu disse para vocês, eu fiz uma coletânea de vídeos, separando aquilo que interessa para nós aqui. E eu vou passar para vocês aqui, então, vai estar na continuidade dessa aula, a sequência dos vídeos já editado certinho, dentro daquilo que eu quero que vocês compreendam aqui, que tem a ver com o que eu gostaria de passar para vocês. Beleza? Vamos lá! Encontrar um motor que utilizasse totalmente a energia do combustível consumido era a ideia de Rudolf Diesel, criador do motor que leva seu nome. Rudolf Christian Carl Diesel, depois de desenvolver vários projetos, conseguiu patentear sua ideia em 23 de fevereiro de 1893. O motor foi oficialmente apresentado ao mercado em 1898, com 10 cavalos de potência, com uma eficiência de 26,2% em comparação ao seu consumo específico, e que havia sido denominado carinhosamente de Minha Pretinha pelo inventor. Uma das primeiras empresas a produzir motores diesel estacionários foi a Benz e Companhia, que anos mais tarde viria a se dividir em duas, formando a MWM, Fábrica de Motores de Mannheim, que ficou com a produção de motores estacionários de grande porte, e a Daimler-Benz AG, que passou a produzir motores de pequeno porte e também automóveis. Hoje, a aplicação desses motores em veículos de grande porte é uma realidade mundial no segmento de pesados. Na Europa, por sua vez, é cada vez maior o número de veículos de passeio em circulação equipados com motores a diesel, dada a sua grande autonomia, simplicidade de manutenção e enorme robustez, que traduzem grande durabilidade para o motor, sem que o veículo perca conforto e desempenho. No Brasil, motores diesel vêm se firmando no mercado de utilitários, tais como caminhonetes, vans e jeeps off-road, que a cada dia aparecem com mais frequência nas ruas de todo o país. Um motor de combustão interna transforma a energia química do combustível em energia mecânica. Os motores a diesel, que servem à humanidade há mais de um século, são os motores a combustão mais versáteis e econômicos. Para liberar a energia química no diesel de forma eficaz, uma forma atomizada do combustível é colocada em contato com a alta temperatura e alta pressão do ar. Esta energia é efetivamente transferida como energia mecânica rotacional. Portanto, a operação de um motor a diesel envolve a produção contínua de alta temperatura e alta pressão do ar. Veremos como isso é feito neste vídeo. Pistão, biela, manivela e cilindro formam um mecanismo denominado mecanismo de manivela deslizante. Aqui, o movimento linear do pistão é transformado em um movimento rotativo na manivela. Em um motor a combustão, esse mecanismo é devidamente apoiado em um bloco de motor.
A cabeça do cilindro, as válvulas e o injetor de combustível são instalados acima do bloco do motor. Quando o pistão se move para baixo, as válvulas de admissão se abrem e o ar fresco de fora é sugado, ou seja, o motor respira. Durante o curso de retorno, as válvulas de admissão e escape são fechadas e o ar dentro do cilindro é comprimido. Durante o curso de compressão, o pistão trabalha no ar. Portanto, a temperatura e a pressão do ar aumentarão a um nível superior ao valor de autoignição do diesel. Uma forma atomizada de diesel é injetada neste ar comprimido. O combustível evapora e sofre uma explosão espontânea descontrolada. Como resultado, a pressão e a temperatura aumentam para valores de alto nível. O fluido de alta energia empurra o pistão para baixo. O ar quente atua no pistão e a energia do fluido é convertida em energia mecânica do pistão. Este é o único curso em que o pistão absorve a energia do fluido. Devido à inércia do sistema, o pistão se move para cima novamente. Desta vez, as válvulas de escape abrem e a exaustão é rejeitada. Novamente, o curso de sucção acontece. Este ciclo, que tem um total de 4 cursos, é repetido continuamente para a produção de energia contínua. Você deve ter notado que há uma cabeça em cima do pistão do motor diesel. Durante o curso de compressão, esta cabeça ajuda a produzir ar que gira rapidamente. Assim, o combustível injetado se mistura com o ar de forma eficaz. O design mecânico dos motores a combustão, particularmente dos motores diesel, é uma tarefa desafiadora e interessante. Como o processo de combustão nos motores a diesel nunca é uniforme e suave, eles estão sujeitos a mais vibração e ruído em comparação com os motores a gasolina. Assim, os motores diesel requerem um design estrutural robusto. Dos 4 cursos, é apenas durante o curso de potência que uma quantidade enorme de força é exercida sobre o pistão. Portanto, um motor de cilindro único sempre terá não uniformidade de alta força, conforme mostrado. Da mesma forma, a potência de saída também terá uma natureza flutuante. Porém, com mais cilindros, pode-se superar esses problemas. Considere este motor de 4 cilindros. Aqui ocorrem 4 cursos diferentes de cada vez. Portanto, o curso de potência está sempre presente no motor. Como resultado, um motor de 4 cilindros terá melhor uniformidade de força e potência. Um motor de 4 cilindros geralmente opera na seguinte ordem de disparo. Um volante pesado que atua como um reservatório de energia ajuda ainda mais a suavizar a não uniformidade de energia. Uma enorme força desequilibrada surge na forma de desequilíbrio dinâmico devido à massa excessiva no lado da biela. Isso é anulado pelo fornecimento de contrapesos no lado da manivela.
A abertura e o fechamento das válvulas são controlados com precisão por um par de eixos de comando. Os eixos de comando derivam do movimento do motor. Os motores a diesel de 4 tempos possuem uma forma de funcionamento até certo ponto parecida com a dos motores a gasolina. Observemos o ciclo de 4 tempos desses motores, os quais passaremos a analisar individualmente e verificar as diferenças existentes. Nos motores a gasolina, durante o primeiro tempo, a admissão, a válvula de admissão se abre. O pistão desce e enche a câmara com a mistura ar-combustível. Em seguida, quando a válvula de admissão se fecha, começa o tempo de compressão, onde o pistão sobe comprimindo essa mistura. Quando o pistão chega perto do ponto morto superior, PMS, acontece uma centelha que explode a mistura ar-combustível, iniciando o tempo de explosão e movimentando o pistão para baixo com muita força. Na próxima meia volta do eixo virabrequim, a válvula de escapamento é aberta e o pistão sobe empurrando todos os resíduos para fora da câmara de explosão. Nos motores a diesel, a válvula de admissão se abre e o pistão desce, enchendo a câmara somente com ar. Em seguida, no tempo de compressão, este ar é comprimido, o que eleva a sua temperatura. Quando o pistão chega perto do ponto morto superior, PMS, o óleo diesel é injetado a uma pressão em torno de 200 bar e se inflama instantaneamente ao deparar-se com o ar aquecido. Essa explosão causa uma grande força de expansão, que faz com que o pistão desça para seu ponto morto inferior, PMI. Na próxima meia volta do eixo virabrequim, a válvula de escapamento é aberta e o pistão sobe, empurrando todos os resíduos para fora. Você notou que a principal diferença nos motores ciclo diesel acontece no tempo de explosão pela ausência da centelha. Mas existem outros detalhes importantes que devemos levar em conta para poder entender melhor as diferenças de durabilidade e autonomia desses motores. Agora que você já tem uma ideia geral de como ocorrem os 4 tempos, vamos comparar um a um, verificando outros detalhes importantes. Diferença 1. No motor a gasolina, durante a admissão, o cilindro é preenchido por uma mistura ar-combustível. Nos motores a diesel, o cilindro é preenchido com ar puro. Diferença 2. No motor a gasolina, o ar passa por uma válvula tipo borboleta, que está ligado ao pedal do acelerador e que controla a quantidade de ar e combustível admitidos, determinando a rotação do motor. Na maioria dos motores diesel, essa válvula não existe e a quantidade de ar admitido depende da rotação do motor. No motor a diesel, a bomba injetora é que controla a rotação do motor de acordo com o comando do pedal do acelerador. Adiante neste vídeo, você verá exatamente como isso acontece. A câmara de combustão de um motor de ciclo Otto a gasolina é entre 8 e 11 vezes menor que a capacidade cúbica do cilindro, o que determina uma taxa de compressão entre 8 e 11 por 1. No caso do diesel, a câmara é entre 16 e 24 vezes menor que a capacidade cúbica do cilindro, significando uma taxa de compressão muito mais elevada, entre 16 e 24 por 1. A taxa de compressão está diretamente ligada à temperatura do ar dentro do cilindro. Quanto maior a compressão, maior a temperatura. No motor diesel,
a temperatura do ar comprimido pode chegar a 800 graus centígrados. Já no motor a gasolina, ela não deve passar de 450 graus. No motor a diesel, a inflamação acontece no contato do combustível com o ar aquecido. Por isso, para uma queima perfeita, o ar deve alcançar uma temperatura muito elevada, algo em torno de 800 graus centígrados. Já no motor a gasolina, a combustão da mistura acontece a partir de uma centelha. Sendo assim, não é função do ar inflamar a mistura. Nesse tipo de motor, se o ar chegar à temperatura de 450 graus centígrados, acontece a inflamação espontânea, pois a gasolina é muito mais volátil que o diesel, o que provoca o fenômeno da pré-ignição, ou da batida de pino, que é prejudicial ao desempenho e durabilidade do motor. No motor a gasolina, o ar e o combustível são comprimidos dentro do cilindro. Com a centelha da vela, essa mistura explode, empurrando o pistão para baixo com grande intensidade de impacto. Já no motor a diesel, o combustível só é injetado perto do momento máximo de compressão. É quando o óleo pulverizado dentro da câmara se inflama em contato com o ar aquecido, sem precisar da centelha. Outra diferença está na força criada por cada modo de combustão. A explosão cria um impacto muito intenso, mas com pouca duração, como se fosse uma martelada na cabeça do pistão. Isso faz com que os pistões do motor a gasolina tenham um curso menor para aproveitar melhor a intensidade do impacto. Já nos motores diesel, a expansão acontece de acordo com a queima, na medida em que o combustível é injetado. A força de expansão não é tão intensa, mas tem uma duração maior, agindo como um empurrão. Por isso, o curso do pistão no motor diesel é maior. Isso justifica certas diferenças entre esses motores. O motor a diesel tem menos torque e menos giro que o motor a gasolina de mesma cilindrada. Porém, a sua durabilidade é muito maior. Por apresentar queima de combustível mais lenta, a rotação máxima nos motores a diesel é mais baixa do que nos motores a gasolina, o que acaba limitando sua potência específica. Mas é o funcionamento em regimes baixos que lhe dá a vantagem de sua utilização em veículos de transporte de carga, pois seu torque máximo surge bem cedo. O menor torque e a potência específica são compensados pela cilindrada maior e pela sobrealimentação, ou seja, turboalimentado. Nesse tempo, não há diferenças entre motores, pois quando o pistão sobe, empurra os gases resultantes da combustão para fora do cilindro. Vamos agora traçar uma tabela de comparação entre estes dois motores. O motor a gasolina admite e comprime a mistura ar-combustível. O motor a diesel comprime somente o ar. O controle de rotação no motor a gasolina é feito pela borboleta de aceleração. No motor a diesel, esse controle é feito pela bomba injetora. A taxa de compressão e a temperatura alcançada dentro do cilindro do motor a gasolina são menores que no motor a diesel. O motor a gasolina se utiliza de uma centelha para inflamar a mistura. O motor diesel não. A injeção do combustível no motor a gasolina acontece no tempo de admissão. Já no motor a diesel, acontece no tempo de compressão. A expansão no motor a gasolina é forte, mas tem pouca duração. Já no motor a diesel, não tem tanta força, mas dura mais tempo. Afinal, qual você acha melhor? Não podemos fazer esse tipo de comparação sem saber a necessidade do dono do veículo. Os motores a gasolina trazem desempenho e torque ideais para os carros de passeio e carros de competição. Já o motor a diesel traz durabilidade e autonomia ideais para veículos utilitários.
É na bomba injetora que se encontra todo o controle do motor a diesel. Venha viajar conosco dentro do que há de mais fantástico e moderno desses motores. Nessa viagem, você vai descobrir como é controlada a injeção, o avanço e a aceleração no automóvel movido a diesel. Como este vídeo tem um enfoque para os pequenos utilitários e caminhonetes, usaremos como referência a bomba injetora VE, da Bosch. Essa bomba injetora é utilizada em larga escala nos motores MWM e Maxion, que equipam várias montadoras nacionais. Como o nome já diz, seu movimento de bombeamento é feito de forma rotativa, quer dizer, não é acionada por cames de um comando, como nas bombas em linha que equipam grandes e pequenos motores de baixa rotação. Essa característica é importante, pois os motores diesel tiveram grandes evoluções. E à medida que houve um aumento da tecnologia aplicada na sua construção, os giros do motor subiram e praticamente igualaram-se às rotações dos motores a gasolina. Junto a essa evolução, as bombas rotativas acenaram com melhor apelo tecnológico, mostrando eficiência e economia, sem falar na compactação de volume, que permitiu um tamanho consideravelmente menor que as bombas em linha, facilitando a aplicação de motores maiores em pequenos utilitários. A bomba rotativa tem suas peças internas lubrificadas pelo mesmo óleo usado como combustível. O funcionamento da bomba inicia quando o eixo principal movimenta um rotor com 4 palhetas, denominado como bomba de alimentação interna. Sua principal função é pressurizar o óleo no interior da bomba com valores calibrados oscilando entre 3,5 e 8 bar, proporcionais à rotação desprendida pelo motor, sendo que o excedente é direcionado ao tanque de combustível através de uma linha de retorno. Na sequência de movimento, o eixo principal move um par de engrenagem que aciona o limitador de rotações, um dispositivo montado a partir de contrapesos que trabalha sob a força centrífuga para controlar a rotação máxima a ser aplicada no motor. Após esse procedimento, a rotação é transmitida para um acoplamento giratório, que através de roletes adicionam movimentos sobre uma placa de comando com ressaltos ondulados. O movimento dos roletes sobre a placa gera o bombeamento e a rotação de um êmbolo cilíndrico que é alimentado pelo combustível do interior da bomba. Com esses movimentos, o êmbolo comprime o óleo a uma pressão em torno de 800 bar, enviando-o através de um distribuidor rotativo para os bicos injetores, na sequência de 1, 3, 4, 2, em sincronismo com a ordem de inflamação do motor. O óleo, então, passa por válvulas de retenção que impedem o retorno do combustível. Finalizando, o óleo diesel segue em alta pressão, por meio de tubos, até os bicos, para ser injetado dentro da câmara de combustão. A rotação no motor a diesel está diretamente ligada à quantidade de óleo injetada no cilindro. Quanto maior a quantidade de óleo, maior a rotação. A bomba rotativa controla essa quantidade através de uma bucha de regulagem no pistão da bomba, que se desloca de acordo com o pedal do acelerador, para frente ou para trás, alterando o débito de combustível. Veja como isso acontece. O pistão da bomba rotativa executa 2 movimentos. Se desloca para frente e para trás e gira. Quando o pistão se desloca em direção ao ponto morto inferior, PMI, ele abre a passagem para o combustível, que enche a câmara à sua frente. Após atingir o PMI, a passagem do combustível é fechada através do movimento de rotação que veda a câmara de compressão. O pistão, então, se movimenta para a frente, comprimindo o combustível, que só encontra passagem por dentro do orifício longitudinal
que está ligado a uma ranhura de alimentação. Através da ranhura de alimentação, o óleo comprimido é enviado a um dos injetores. A quantidade de combustível injetado é controlado pela posição da bucha de regulagem, que fecha o orifício transversal. A bucha de regulagem é movida por uma alavanca ligada ao pedal do acelerador. Quando o pedal do acelerador é acionado até o fundo, a alavanca desloca a bucha para frente, vedando totalmente o orifício longitudinal e enviando o máximo de combustível para o injetor. Com o retorno do pedal, a alavanca desloca a bucha para trás. Assim, durante o movimento do pistão, o orifício longitudinal é aberto, fazendo que parte do combustível retorne para dentro da bomba, o que diminui a quantidade de óleo enviada para o injetor. Imagina você, 200 bar de pressão de óleo diesel em contato com o ar aquecido em torno de 800 graus de temperatura. Dá para imaginar o que é isso? Para se ter uma ideia, vamos usar um bico injetor ligado a uma bomba hidráulica manual e despejar um jato de óleo diesel com pressão em torno de 200 bar sobre uma chama. Veja o que acontece. Como já vimos, a pressão interna da bomba varia de acordo com a rotação do motor, devido à ação da bomba de palheta. Quanto maior a rotação, maior a pressão no interior da bomba. O avanço deve crescer junto à rotação. Para que isso aconteça, existe um pistão instalado sob o suporte dos roletes, que são a base de sustentação dos movimentos do pistão. Esse pistão possui uma mola que é vencida pela pressão interna da bomba. Com a elevação da pressão, em virtude do aumento da rotação, o pistão se desloca, movendo a base dos roletes, adiantando o momento da injeção. A lubrificação das bombas rotativas é feita pelo próprio combustível, o que a torna um tanto vulnerável, pois se o óleo diesel for de má qualidade, misturado com água, por exemplo, não impede o atrito metálico dos componentes internos da bomba, que estão em situação de esforço constante, provocando profundo desgaste. Agora, esse problema não acontece com as bombas de injetoras em linha, pois a lubrificação interna de seus componentes é feita pelo óleo do cárter do motor, garantindo sua confiabilidade. Em função da facilidade com que o diesel permite a contaminação e condensação nos reservatórios, é indispensável fazer diariamente a retirada da água no filtro de decantação. Poderíamos dizer que a maioria das quebras das bombas rotativas acontece por ter essa mistura no combustível. Então não esqueça, se o óleo diesel estiver contaminado com água e o veículo ficar alguns dias parado sem funcionar o motor, adeus bomba. O sistema de admissão de ar e escape é responsável pela alimentação da melhor massa de ar para dentro do motor, garantindo seu bom funcionamento, desde a combustão completa até a saída dos gases, respeitando as normas ambientais. Turbo. Outro componente que está agregado ao sistema de alimentação de ar é o turbocompressor. Sua função é de comprimir e aumentar a massa de ar no motor. O ar que passa pelo turbo deve estar isento de impurezas para não danificar suas paletas, pois isso causaria sérios danos aos componentes. Um turbo não recomendado prejudica o rendimento do motor e diminui sua vida útil. Mesmo que seja genuíno, deve ser utilizado apenas nos veículos especificados, pois essa aplicação foi efetuada conforme testes realizados pela engenharia da MWM International. Válvula.
A função das válvulas é fechar e abrir no tempo correto, realizando a vedação durante a compressão e combustão do motor. As válvulas trabalham numa temperatura crítica com picos de até 2000 graus Celsius. Uma válvula não genuína não possui características mecânicas para suportar as condições a que são expostas, podendo sofrer fadigas prematuras, fraturas e, consequentemente, causar sérios danos ao motor. Guias de válvulas. Elas servem para proteger e vedar as válvulas. As guias de válvulas de má qualidade sofrem desgastes prematuros, causando elevado consumo de óleo lubrificante. Assento de válvulas. Os assentos de válvulas têm a função de garantir o apoio da válvula no cabeçote e sua perfeita vedação. É composto de uma liga resistente às altas temperaturas e aos desgastes. O assento não genuíno compromete a vedação, provoca o afundamento e a soltura, prejudicando seriamente o motor. Balancins. É um conjunto de peças que tem a função de efetuar a abertura das válvulas. Este sistema é construído de materiais nobres que são tratados e temperados para resistirem aos desgastes durante o seu funcionamento. Uma peça não testada e aprovada pela MWM International não possui propriedades mecânicas adequadas e, com isso, não resiste às condições severas de funcionamento deste sistema, provocando a necessidade de reparo prematuro do motor. Hastes. Hastes ou varetas de válvulas são encarregadas de levar movimento aos balancins. Uma peça não genuína provoca empenamento, desgastes e afundamentos, causando sérios prejuízos e constante necessidade de manutenção corretiva. Tuchos. A função do tucho, em conjunto com as hastes, é proporcionar o funcionamento do sistema de abertura de válvulas. É movido pelo ressalto do comando de válvula. O tucho mecânico é uma peça fundida sobre o processo de coquilha, que garante sua resistência mecânica e possui em sua área de contato um processo de cimentação e geometria específica para facilitar seu movimento. Isso lhe confere eficácia de funcionamento e resistência ao desgaste. Quando o tucho não possui as propriedades descritas, ele danifica o comando de válvula e vários outros componentes. Alguns motores possuem tuchos hidráulicos. Juntas de escape e admissão. As juntas servem para efetuar a vedação e não permitir a entrada de impurezas no motor, evitando assim a deformação do tubo de escape. Junta do cabeçote. A junta do cabeçote é uma das peças de maior importância para a vedação da combustão e da passagem de água entre o cabeçote e o bloco. Suporta o aperto do cabeçote, mesmo exposta às altas temperaturas que são atingidas no funcionamento do motor. Uma peça não genuína sofre esmagamento na hora de apertar o cabeçote, comprometendo a vedação e causando a quebra do colarinho da camisa. A consequência da entrada de água para dentro do cilindro é o calço hidráulico, e isto pode levar à perda total do motor. Sistema de distribuição. Tem a função de coordenar o sincronismo de funcionamento entre os componentes do motor. Alguns sistemas são efetuados por engrenagens, outros por uma correia dentada ou correntes. No motor diesel, as solicitações mecânicas são severas. Portanto, quando o sistema é movido por correias, é importante que elas sejam genuínas para garantir o sincronismo do motor. Correias não testadas e aprovadas pela MWM International sofrem fadigas prematuras e provocam a perda total ou parcial do motor. Conjunto fixo. É a parte do motor que não se movimenta. Sua principal peça é o bloco. Bloco. O bloco é o corpo do motor que recebe os demais componentes. É feito de ferro fundido resistente a grandes deformações. Não deve ser retificado
pois é uma peça que deve possuir os padrões determinados pela engenharia da MWM International. Quando um bloco passa por uma retífica e é retirado o material que diminui sua resistência mecânica, aumentam as deformações, ocorrem vazamentos e as peças ao redor perdem seus valores de medidas. Bronzinas e buchas. As bronzinas e buchas são os materiais de sacrifício do motor. Sua função é similar à de um fusível, ou seja, serve de proteção aos componentes do motor. São resistentes às temperaturas elevadas e possuem dimensões específicas. Uma peça não genuína pode se soltar no seu alojamento, fechando os furos de lubrificação ou desprender material a ponto de causar engripamento do motor. Retentores. A função dos retentores é a vedação de óleo nos componentes móveis. No virabrequim, devem suportar as pressões geradas internamente no motor, serem resistentes aos abrasivos e a variações de temperatura. Uma peça sem qualidade provoca vazamento, causando um elevado consumo de óleo lubrificante. O retentor não deve ser reutilizado. Selos. Os selos têm a função de fechar as galerias que têm contato com o circuito da água de arrefecimento. São fabricados dentro das especificações, de tal forma que resistem às oxidações e à corrosão. Uma peça fora dos padrões exigidos pela MWM International causa trincas, perda de compressão e engripamento do motor. Cilindros. No cilindro trabalham os anéis dos pistões. Possui diâmetro específico e rugosidade que permite o assento adequado entre os componentes. Controla o consumo excessivo de óleo lubrificante e facilita a dissipação térmica. Alguns motores possuem cilindros que são usinados diretamente no bloco. Na maioria dos casos, estes cilindros são insertados. Conhecidos como camisas de cilindros, possuem diâmetros específicos e rugosidades que permitem o assento adequado dos anéis e controla o consumo excessivo de óleo lubrificante. A camisa seca não tem contato diretamente com a água e são fornecidas semi-acabadas, sendo necessário enviar o bloco do motor para uma retífica credenciada, onde será efetuada sua colocação e brunimento conforme as determinações da MWM International. A camisa úmida trabalha diretamente em contato com a água e já são vendidas prontas para uso no motor, não sendo necessário enviá-las a uma retífica para sua colocação. A camisa não genuína sofre desgastes prematuros, fadigas, além de não conter propriedades que garanta o assentamento de anéis de forma correta. Anel. Os anéis têm a função de vedar e controlar a lubrificação nas camisas. Servem como ponte de dissipação de calor entre o pistão e a camisa. Os anéis não genuínos comprometem totalmente a vedação, influem na potência, no consumo de óleo lubrificante e no aumento da passagem de gases para o cárter. Assim, o motor começa a apresentar problemas de lubrificação e até fundir. Conjunto móvel. É o conjunto de peças móveis que faz o motor funcionar. Pistão. O pistão é a peça que é movida pelo calor da combustão, transformando seu movimento retilíneo em movimento rotativo ao eixo de manivelas. É fabricado com uma liga de alumínio para suportar as elevadas cargas durante seu ciclo de trabalho. Um pistão não genuíno apresenta problemas de deformação, prejudicando o motor. Bielas. A biela suporta toda a carga do pistão durante a combustão e a transmite ao eixo de manivela. Possui peso determinado. A bucha da biela está ligada com o pino do pistão. Possui dimensões exatas, conforme especificação das análises de dilatação do pino conferidas pela engenharia da MWM International. Virabrequim ou árvore de manivelas.
É a peça que recebe o movimento retilíneo do pistão através da biela para o seu movimento rotativo, gerando o trabalho mecânico. O virabrequim é de aço forjado, tratado termicamente, revelido, balanceado e já vem pronto para uso. O virabrequim, que não possui estas características, causa danos graves e até a perda total do motor. Comando. O comando de válvulas é encarregado de abrir e fechar as válvulas no tempo certo e é movido pelo eixo de manivela no sistema de distribuição. Recebe tratamento especial para garantir dureza e durabilidade. Um comando não genuíno sofre desgaste prematuro de seus cames, chegando a interferir no diagrama de válvulas. Sistema de arrefecimento. Tem a função de retirar o excesso de calor durante o funcionamento do motor. Válvula termostática. Controla a temperatura ideal de funcionamento do motor. Sua remoção diminui a vida útil do motor, aumenta o desgaste dos anéis e o consumo de óleo lubrificante. Uma válvula termostática que não atenda a estas características é altamente prejudicial ao motor. Bomba d'água. É responsável pela circulação de água entre o motor e o radiador. A peça não testada e aprovada pela MWM International tem causado sérios danos aos motores que a utilizam. Sensor de temperatura. É encarregado de indicar em que temperatura o motor está trabalhando. Sua substituição por uma peça não genuína mascara os valores de medição, podendo levar à necessidade de reparo do motor desnecessariamente, causando grandes prejuízos aos clientes. Sistema de injeção. É o sistema encarregado de levar o combustível desde os tanques, passando pelos filtros, até os injetores. Executa essa tarefa no tempo certo, de forma limpa e eficiente. Bomba alimentadora. É encarregada de succionar o combustível do tanque até a bomba injetora. Possui uma vazão pré-determinada e a sua haste deve resistir ao desgaste gerado pelo contato com o eixo que a está movimentando. Uma bomba não genuína causa transtornos de parada do veículo, ocasionando prejuízos. Filtro de combustível. Tem a finalidade de reter as microimpurezas contidas no combustível, evitando que essas substâncias venham a desgastar as partes internas da bomba de injeção e injetores. É constituído de material especial, microfiltrante, resistente à deterioração provocada pela água e outros componentes. Bomba de óleo. A bomba de óleo tem a função de enviar o lubrificante sob pressão, garantindo uma lubrificação adequada. Uma bomba não genuína não garante a eficiência de pressão na lubrificação do motor durante a sua vida útil, causando sua perda por engripamento. Válvula de alívio. É responsável em manter a pressão de óleo no motor. Uma peça fora dos padrões adequados, determinados pela MWM International, provoca a queda de pressão do sistema, causando desgastes entre anéis e camisas e também em outros componentes. Bom, pessoal, então esses foram esse vídeo que vocês acabaram de assistir, né? Foi uma seleção aí dos vídeos, como eu falei para vocês, e a referência de cada um deles completos, né, estão aqui para vocês, tá certo? Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais. Bom, espero que vocês tenham gostado, né? Essa foi a nossa aula de hoje e eu com certeza quero vê-los aqui mais uma vez na próxima. Um grande abraço e até lá!